Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá bom? Então, gente, vamos fazer o que tá no recadinho de vocês do dia 23. A linguagem da poesia parnasiana, página 294 a 298. Tá aí na tela de vocês, a linguagem da poesia parnasiana. Nós vimos o realismo e o naturalismo, que eles dizem assim: enquanto o realismo e o naturalismo tiveram em comum a finalidade de analisar e compreender a realidade, o parnasianismo foi uma tendência com perspectiva completamente diferente. Ou seja, o romantismo foi aquela coisa melosa. O realismo, onde ele retrata o que realmente está acontecendo, é a realidade, né? A linguagem bem objetiva. O naturalismo também, o realismo e o naturalismo eles são interligados, com uma diferença, que o naturalismo, ele denuncia, ele mostra, ele fala imparcialmente, no entanto, ele comprova através da ciência, ou seja, cientificamente. E o parnasianismo vai acabar com toda essa realidade e vamos entrar já numa tendência que é completamente diferente a essas duas que nós estávamos vendo. Aí temos aí a leitura. Essa leitura aí vocês vão fazer, tá bom? Diz assim: você vai ler a seguir dois poemas parnasianos. O primeiro de Olavo Bilac representa uma espécie de plataforma teórica do parnasianismo no Brasil e nele pode ser observado o projeto poético de seu autor e dos parnasianos em geral. O segundo é de Alberto de Oliveira, considerado poeta parnasiano que melhor se enquadra nas propostas do movimento. Então, que é um dos principais representantes do parnasianismo é o Alberto de Oliveira. Esse Alberto de Oliveira, ele tinha pseudônimos, ou seja, tinha uma pessoa só que tinha vários outros nomes, né? É o Alberto de Oliveira, mas vamos ver depois, tá bom? Então, 295 também é leitura, aí no texto 2, vaso chinês, texto 1, profissão de fé, e vamos lá para a página 296, a gente tem o texto e o contexto em perspectiva multidisciplinar. Leia a seguir o infográfico e um painel. O que é infográfico? Infográfico são textos onde aparecem imagens, gráficos, desenhos relacionados com o texto em que está lendo. Então, nós temos aí as informações dentro dos quadros, dos retângulos aí, e os desenhos, respectivamente. Tem datas, né? Então, vamos ver aí, sequências cronológicas. Leia a seguir o infográfico, um painel de textos interdisciplinares que relaciona a produção literária do realismo, do naturalismo e do parnasianismo ao contexto histórico, social, cultural e científico em que os movimentos floresceram. Aí nós temos aí a imagem 2. Britadores de Pedra por Colbert, 1849. Depois veio, em 1857, a publicação de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Essa daí foi a obra que deu início ao realismo, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Aí, mais adiante, 1862, a imagem 3, é a pintura de O Vagão de Terceira Classe, por Daumier. Mais adiante, 1866, início do parnasianismo com a publicação da revista Parnasse Contemporain. Então, o que deu início ao parnasianismo foi a publicação da revista Parnasse Contemporain. 1867, publicação de Thérèse Raquin, de Emily. Essa daí foi o que deu início ao naturalismo. Por isso que elas são todas interligadas. E 1885, a pintura de Os Comedores de Batata, por Van Gogh. Muito conhecido esse artista aí. Aí lá embaixo nós temos 1841, que foi o que começou ainda, a coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil. E depois é que vinha essa outra, 1848, depois 1849, tá? Então, 1848, publicação do Manifesto Comunista de Karl Marx e Frederic Engels e revoltas populares em Paris. 1865, publicação de Odes Modernas, de Antero de Quental e início do realismo em Portugal com a questão de Coimbra. A questão Coimbra. 1871, a fundação da Comuna de Paris. 1881, a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas,
que é uma obra realista, e de O Mulato, de Aloysio Azevedo, que dão início, respectivamente, ao realismo e ao naturalismo no Brasil. Essa obra aí, gente, eu pedi até na atividade avaliativa de vocês pesquisarem, procurar ler Memórias Póstumas de Brás Cubas e fazer uma pequena análise e um resumozinho da obra, tá bom? Não é difícil, é uma obra maravilhosa. Se tivéssemos a oportunidade da gente ler essas obras românticas e principalmente essas do realismo, Dom Casmurro, O Mulato, Senhora, Lucila, seria muito interessante. E o número 5 tem aí uma que não dá da gente ler, né, gente? É como se fosse uma carta, parece-me. Aí temos aí o cientificismo do século XIX. De modo geral, 1870 marca no mundo uma revolução nas ideias e na vida, que levou os homens para o interesse e a devoção pelas coisas materiais. Essa era do materialismo, 1870 a 1900, foi uma continuação do iluminismo e do enciclopedismo do século XVIII e da Revolução Francesa. Acreditou no progresso indefinido e ascensional e no desenvolvimento constante da civilização mecânica e industrial. A ciência, o espírito de observação e de rigor forneciam os padrões do pensamento e do estilo de vida, desde que se julgava que todos os fenômenos eram explicáveis. Todos os fenômenos eram explicáveis em termos de matéria e energia. E eram governados por leis matemáticas e mecânicas. O vasto processo de mecanização do trabalho e do pensamento refletiu-se tanto na vida material como nas diversas ciências, físicas, naturais, biológicas, sociais. Continuando. A biologia, como teoria determinista, e sua promessa de melhoria de saúde e raça, conquistou uma voga dominadora. Problemas de hereditariedade, de embriologia, de estrutura celular, de bacteriologia seduziram os espíritos. O darwinismo, a evolução e a doutrina da seleção natural imprimiram direção às pesquisas, não somente da biologia, mas também da psicologia e das ciências sociais. Outro dado importante foi a ascensão da psicologia científica com seus métodos de laboratório, mais um elo da cadeia de união da biologia com a física, para mostrar a base física do pensamento, da conduta e da afinidade do homem com os animais. Então, isso aí foi mais especificamente para o naturalismo. Aí temos aqui, não há fuga da realidade. A predominância da arte realista naturalista na segunda metade do século XIX é absolutamente um simples sintoma da vitória do ponto de vista científico e do pensamento tecnológico sobre o espírito do idealismo e tradicionalismo. O realismo naturalismo vai buscar quase todos os seus critérios de probabilidade no empirismo das ciências naturais. Baseia o seu conceito de verdade psicológica no princípio de causalidade, o desenvolvimento correto do enredo, na eliminação do acaso e dos milagres. Sua descrição de ambiente, na ideia de que todo fenômeno natural tem o seu lugar numa cadeia aberta de condições e motivos. Sua utilização de pormenores característicos no método de observação científica, em que não se despreza nenhum incidente. Mas a fonte principal da concepção realista e naturalista é a experiência política de 1848. Depois da falência de todos os ideais, de todas as utopias, a tendência agora é manter-se dentro do campo dos fatos e de nada mais do que dos fatos. As origens políticas do realismo-naturalismo explicam, em particular, as suas características antirromânticas e morais. A recusa de fugir à realidade e a exigência de absoluta honestidade na descrição dos fatos. A procurar conservar uma atitude impessoal e impassível como garantias de objetividade e de solidariedade social. Aí aqui sobre a Emily Zola, Zola, arte científica impessoal. Foi aqui que deu início ao naturalismo.
Emily Zola, publicação dela. O artista, ela diz assim, o artista não tem o direito de expressar sua opinião sobre coisa alguma, não importando do que se trate. Deus já expressou alguma vez uma opinião. Creio que a grande arte é científica e impessoal. Quero nem amor, nem ódio, nem piedade, nem raiva. Já não é tempo de introduzir a justiça na arte. A imparcialidade da descrição torna-se-ia, então, igual à majestade da lei. Então, ela acredita muito na ciência, né? Página 298, nós temos aí as contradições do século XIX. Vocês vão fazer a leitura e responder esse roteiro de estudo aí. Ao final da leitura dos textos, você deverá aí responder esses 4 pontinhos aí, tá bom, gente? Responder, mandar para mim, eu tirar foto e mandar para mim a respostazinha que também eu corrijo. Isso aí conta, tá? Mandou a foto, respondeu e mandou a foto, eu já corrijo e já coloco ali no meu controle das notas das atividades, tá ok? Então, vamos ficando por aqui. Um beijo no coração, tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos.